com a imprensa. Queria saber, Ale Oliveira, sua visão sobre essa situação, sobre os atletas não falarem, sobre comissão técnica não falar, mas um pouco além disso, sobre os protestos que estão se intensificando no futebol brasileiro, os discursos, um falando que existe sistema, o outro falando que a arbitragem prejudicou e por isso ninguém vai conversar com a imprensa. Como é que você percebe essas reclamações que estão acontecendo nas últimas semanas aqui no futebol brasileiro? Primeiro que a comissão técnica do Palmeiras, né, o português lá, foi muito, mas muito deselegante, né? Porque ele não considera, por exemplo, os outros times, os outros clubes que também acordam cedo, que também trabalham duro, que também têm os seus projetos, que também têm os seus profissionais que são competentes, como por exemplo o Botafogo, que lidera o campeonato com muita sobra. Ele desconsidera, inclusive, e coloca em xeque o título dele, Palmeiras, do ano passado, e assim, na sequência, né? Então quem ganha é porque tem algum esquema contra alguém na arbitragem. É um absurdo tão grande, mas tão grande que o próprio campeonato cala esse tipo de consideração, porque na sequência o Palmeiras foi favorecido por um erro de arbitragem contra o Flamengo. E aí é muito curioso, né? Que nenhum dirigente, nenhum treinador ou auxiliar, nesse caso, venha a público e fala assim: olha, eu queria dizer que hoje nós ganhamos por causa de um erro a nosso favor da arbitragem. Isso não acontece. Então o que a gente quer no Brasil, infelizmente, não é uma boa arbitragem, uma arbitragem profissional que erre menos. A gente quer que no jogo seguinte a gente tenha algum tipo de benefício. E se não tiver, como fez a comissão técnica do Palmeiras e tantas outras, como a do Flamengo agora também, se por um acaso a arbitragem não for favorável, aí quando acaba o campeonato, qualquer que seja ele, eles vão ter um motivo para o insucesso. Então não ganhou o campeonato, caiu para a segunda divisão, não classificou para Libertadores, não foi para semifinal de não sei o quê, por causa da arbitragem. Porque o torcedor que é paixão, ele compra esse discurso e acha que tudo se resume à arbitragem. E para mim isso está muito distante de acontecer. A arbitragem no Brasil é ruim e ponto. Mas a temporada ela dá e ela tira. Como o Palmeiras se sentiu prejudicado contra o Furacão e foi beneficiado contra o Flamengo. Então a arbitragem que é ruim, repito, ela dá e ela tira durante toda a temporada. A arbitragem no futebol brasileiro, Alexandre Simões, pelo que você tem visto aí nas últimas semanas, ela é de fato motivo de protesto? Há problemas nesse protesto? Como você enxerga essa situação, Simões? Olha, Cirilo, os problemas existem, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira de forma alguma, porque a gente vem de uma rodada de Brasileirão desastrosa, né? Verdade. O Bruno Arleu de Araújo, aquele pênalti que ele marcou, o pênalti que foi marcado contra o América, né? No Fluminense Internacional, vários jogadores que eram para ser expulsos não foram. Então, quer dizer, a gente vem de uma rodada de Brasileirão desastrosa. Eu só enxergo a reclamação contra a arbitragem no futebol brasileiro, e eu vejo como muito exagerada, como choro por uma questão muito simples. Ninguém quer melhorar a arbitragem. O que eles querem é não ser prejudicado ou ser beneficiado. Tanto que quando são beneficiados, ninguém fala nada. Então, eu acredito que um clube, um dirigente, está trabalhando para a melhoria da arbitragem quando ele comenta sobre a arbitragem no dia em que é prejudicado, mas também no dia em que é beneficiado. O problema é que quando é beneficiado, fica todo mundo calado. Aconteceu isso com o Palmeiras depois do fim de semana, né? Palmeiras contra o Flamengo tem um pênalti no Everton Ribeiro e me estranha muito, porque eu li uma matéria de que a comissão de arbitragem ficou dividida em relação ao lance. Se a comissão de arbitragem está dividida em relação ao lance, quem acha que o Everton Ribeiro não sofreu pênalti tem que sair da comissão de arbitragem. Verdade. Né? O cara que acha que ali não foi pênalti tem que sair da comissão de arbitragem. Se o cara acha que interpretativo, se jogou, o cara precisa sair da comissão. O cara não tem capacidade para integrar uma comissão de arbitragem achando que aquilo não foi pênalti, né? Para início de conversa. Então, era a chance de repente, o Palmeiras mostrar que é muito mais do que choro, que ele quer melhorar, e não é só o Palmeiras, é todo mundo, todos os clubes. Quando é prejudicado, reclama, quando é beneficiado, parece que é uma obrigação e se omite. Então ninguém está preocupado, na verdade, em melhorar o nível da arbitragem brasileira. Está preocupado em não ser prejudicado ou ser beneficiado. Até porque, né, Cirilo, se você for ver todas as esferas do futebol, elas são profissionais. Então você tem nutricionista, você tem
fisiologista, você tem tudo que gira em torno do... A gente aqui, a imprensa, todo mundo é profissional, menos quem apita, menos quem decide. Aí você vai falar assim, olha, mas vai acabar todos os problemas, a arbitragem vai ficar perfeita? Não, mas só que você tem mais condição de cobrar. Então o cara que apitou o jogo ontem, ele chega no dia de hoje, ele não vai pro escritório, ele não vai dar aula de educação física, ele não vai, enfim, tantos ofícios. Ele vai pro lugar de trabalho dele, da arbitragem, discutir o que aconteceu no jogo, se condicionar, tentar melhorar, ver, rever, debater. Então acho que assim, o primeiro caminho é esse montão de dirigente, comissão técnica, jogador, todo mundo que reclama da arbitragem, fala assim, olha, espera um pouquinho, não pode ter campeonato se todo mundo que vive do futebol é profissional, menos a arbitragem. Então vamos fazer a arbitragem profissional, primeira coisa. Mas não, eles não querem isso, porque eles já querem ter a desculpa ali na frente do insucesso. Então é conveniente fazer com que a torcida acredite que qualquer projeto que não tenha dado certo já tem o responsável, já tem o